mas ele é conhecido como síndrome de Balint. Na verdade, existiu um médico chamado Balint que caracterizou pela primeira vez esse problema. Caracterizou pela primeira vez, não. Ele foi o médico que trouxe à tona esse problema. Ele era um neurologista, mas, na verdade, existia casos mais antigos na literatura, inclusive esse que eu estou descrevendo é praticamente a descrição original de um oftalmologista, né, de um médico dos olhos, e aí, a partir disso que a gente vai tentar pensar, mas essa descrição que está tirada desse livro aí, né, é um capítulo de livro, na verdade, mais antigo, o livro é de 96, mas a versão que eu tenho em PDF é 2005. Ele é um livro de casos clínicos clássicos em neuropsicologia, e a síndrome de Balint é um desses casos, né? E aqui tem uma descrição muito legal, tem o caso original lá do oftalmologista e tem algumas coisas a mais que nos dão uma perspectiva aí completa do caso. Então vamos lá, eu espero que não esteja muito pequeno para vocês, enfim, foi a forma de colocar tudo num slide só, mas eu vou ler e aí qualquer coisa depois a gente tenta melhorar isso. Vou abrir os slides também lá no Aprender para vocês. Então, assim, caso original, o primeiro caso que a gente tem na literatura é de 1888, de um médico chamado Badal, de um oftalmologista. Ele relata uma paciente mulher de 31 anos que teve eclâmpsia uma semana antes de um parto de gêmeos, tá? O que é eclâmpsia, em primeiro lugar, para quem não sabe? Eclâmpsia é convulsão durante a gestação, tá? Normalmente associado a quadros de hipertensão durante a gestação. Então, quando a mulher está hipertensa, a gente normalmente diz que ela está em pré-eclâmpsia, porque essa hipertensão normalmente vai levar a um quadro de convulsão se não for tratado, ou alguma outra disfunção em algum órgão específico, pode ser nos rins, por exemplo, embora isso também deva provocar alterações de pressão. Se ela efetivamente convulsiona, a gente diz que ela teve uma eclâmpsia, tá? Ela volta à consciência, né, depois desse quadro de convulsão, mas ela ficou delirante por alguns dias após o parto, tá? Então, tem um tempo aí prolongado de sequelas ou de manifestações neurológicas pós-parto, inclusive. 2 meses depois, ela foi reavaliada por esse oftalmologista, por esse médico, e aí, na verdade, 2 meses ela foi ser reavaliada, né, porque não devia ter sido o Badal que estava relatando isso lá no período de gestação. Então, 2 meses após, ela era colaborativa, não parecia ter prejuízos mentais, né, pelo menos não os que eles normalmente caracterizavam naquela época, não devia estar psicótica, não devia estar histérica, né, como eles se chamavam, apesar de estar lenta e hesitante em responder questões. Até aí, tudo certo. O único déficit neurológico alimentar era a quadrantonopia inferior bilateral. Que é quadrantonopia? Ela tinha uma deficiência no campo visual, tá? Dos dois lados, nos dois olhos, ela tinha uma deficiência no campo visual, e essa deficiência era mais inferior do que em qualquer outro quadrante. Pensem em quadrante mesmo, tá? Era em um dos quadrantes inferiores da visão dela. Além de uma restrição dos campos superiores, uma restrição menor, não era um quadrante inteiro, sem, no entanto, qualquer déficit de acuidade. Então, assim, a visão dela era precisa, ela conseguia saber onde estavam as coisas, ela conseguia olhar para as coisas, tá? Ou discriminação cromática na visão central. Então, quando ela olhava fixamente, que nem eu estou olhando agora para a minha câmera aí para vocês, a visão dela funcionava super bem, ela não tinha distorções em relação à coloração. Se você perguntasse que cor era, ela acertava tudo normal, tá? Apesar disso, seu prejuízo torna-se aparente logo que ela é estimulada a desempenhar tarefas que requerem o processamento de informação espacial. O espectro de desempenhos perturbados pode ser resumido por... Então, aqui tem uma lista de alterações que esse médico Badal relatou e algumas outras coisinhas que eventualmente foram descobertas depois e clarificadas em relação àquilo que a gente chama de síndrome de Balint, tá? Então, quais os prejuízos, né? Um importante prejuízo espacial, mas vamos lá, tudo que aparece. Primeiro, erro na apreciação das características espaciais de um objeto. Então, não consegue perceber tudo que tem de espacial em relação a um objeto. Então, ele pode errar, por exemplo, o tamanho, ele pode errar a distância, ele pode errar a posição relativa em relação a outros objetos.
Então, é mais ou menos como se vocês olhassem para cá, eu perguntasse para vocês onde está essa porta atrás de mim, e vocês falassem, ah, tá 15 metros para trás. Estou exagerando, tá? Mas é isso. É errar a posição relativa. Segunda coisa, erro em alcançar com as mãos, né, de grasp, de você ir lá e pegar mesmo, um objeto sob orientação visual. Então, ele está olhando onde está um determinado objeto, aí ele vai pegar o objeto e ele não consegue. A mão dele passa em falso. Vou mostrar um vídeo disso já já. O membro era mal guiado e errava o alvo. Prejuízo clássico de síndrome de Balint. 3. Apesar dos movimentos oculares serem completos, ele era incapaz de voluntariamente direcionar seu olhar para um alvo e manter a fixação nesse alvo. Uma vez que tivesse encontrado aleatoriamente, uma vez que ele tivesse encontrado aquele alvo, porque nem sempre ele encontrava, então, assim, era por acaso, né? Isso, quer dizer, mesmo que ele conhecesse aquele objeto no ambiente, que ele soubesse que aquele objeto estava no ambiente. Esse 3 é meio difícil de compreender, mas vocês já vão ver isso no vídeo, tá? E o quarto, que é uma adição de tudo que a gente sabe mesmo, que é uma descrição mais longa, tá? Quarto, a mulher era incapaz de encontrar-se em lugares conhecidos. Então, mesmo que ela tivesse em um lugar que ela já foi milhares de vezes, ela tinha dificuldade de se locomover, de se orientar nesse lugar, como se ela não conseguisse mais se achar, como se ela não conseguisse mais se guiar naquele local, tá? Esse prejuízo, seu prejuízo não era uma mera consequência dos transtornos oculomotores, de visão, né, de busca por objetos, ou perceptuais, porque ela também falhava em descrever de memória o itinerário ou o layout de um prédio que era bem conhecido. Esse, obviamente, é um detalhe muito importante. Não era só uma questão de estar lá e não se orientar. Mesmo que você falasse para ela, descreve sua casa, ela tinha dificuldades em descrever a casa. Não interessa se ela morava lá 10 anos. Obviamente, se ela estivesse fora de casa e tivesse que fazer isso de memória, tá? O transtorno profundo em guiar movimentos manuais e oculares no espaço e em estimar relações espaciais era refletido por uma série de desempenhos defeituosos, abrangendo todo o espectro de sintomas que se tornariam populares na literatura subsequente, como elementos da síndrome parietal, ou, como nós chamamos hoje mais comumente, da síndrome de Balint. Alexia, agrafia, desorientação direita-esquerda, mas também para cima e para baixo, agnosia dos dedos, acalculia, coisas que eu não encontrei traduções em português, tá? O que nós chamamos de dressing apraxia, que é uma dificuldade para o paciente se vestir, vou mostrar um vídeo disso também. O que se chama constructional apraxia, que é uma dificuldade na manipulação e cópia de objetos, tá? Você vai pedir para o cara desenhar, ele não consegue fazer isso. E a única coisa que ele não descreve, que o médico Badal não descreve nela, mas que também é comum na síndrome de Balint, é a negligência contralateral, ou a hemionegligência contralateral, que é você perder parte da sua capacidade de atenção para um lado do espaço. E isso também é uma coisa que eu quero mostrar com um determinado vídeo. Tudo bem? Onde estavam os prejuízos dessa mulher? Eram prejuízos bilaterais que pegavam parte do lobo parietal, no caso dessa mulher específica, também lobo occipital e um pouquinho do temporal, tá? A síndrome de Balint clássica, ela envolve prejuízos parietais principalmente. Não precisa se estender a occipital e a temporal, mas parietal, sim. Por isso que aqui ele chama síndrome parietal. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Eu tenho. Alexia, o que é? Dificuldade de leitura ou incapacidade para a leitura. E aí eu imagino que vocês infiram os outros, né? Agrafia, dificuldade ou perda de capacidade de escrita, e a calculia para cálculos. Mais alguma coisa? Não? Então eu vou mostrar o vídeo, para vocês verem um paciente desse. Eu não tenho informações desse vídeo, eu achei esse vídeo no YouTube sem informações, eu só coloquei legenda para que vocês pudessem ter noção qual era a conversa que estava rolando aí entre o médico e o paciente. Pelas descrições que normalmente acontecem da síndrome de Balint, deve ser um paciente bem famoso, um paciente clássico,
porque o que está sendo mostrado é normalmente o que se descreve em relação à síndrome de Balint e aos prejuízos que aparecem nesse paciente, tá? Então, olhem com carinho esse vídeo, se vocês quiserem ficar olhando depois mais algumas vezes, eu posso passar o link para vocês olharem de novo, tá? Tem áudio, então, quer dizer, tem áudio em inglês, mas, enfim, isso deve aparecer também. Grab it with that hand. I can't tell. Can you see it? I can see it, but I can't tell. I can't even reach it. You seem to do better with your left hand. And take a crack at it up here, if I hold it up closer. All right, how about now that you touched it with that hand, can you reach with the other hand and grab it? With your right hand? My right hand? Uh-huh. No, I can't. If I wiggle it, does moving it help you at all? No. Well, Yeah, it does a little bit. So motion sort of pulls you toward it, like. What do you see here? the comb, Mm-hmm. What do you see now? comb, What do you see now? spoon. Do you see the comb? No. Do you see the comb? Yeah. Do you see the spoon? No. What do you see now? I see the spoon. What do you see now? Comb. Do you see a spoon at all? No. Okay. Can you see what? Just tell me what you see. I see what looks like a blackboard with some writing on it. And there's a blackboard with some writing right behind us. So when you lost track of what was there, you picked up whatever was right in front of you, I guess. And you can see the writing. Perguntas? Alguém quer rever algum trecho específico ou olhar alguma coisa específica em relação ao vídeo? Será que rola de novo ele? Claro, claro. Vejam aí. Só um detalhe, eu não sei o quanto vocês ficaram prestando atenção na legenda, tem um ponto que é importante vocês desligarem da legenda, que é quando ele está mostrando o pente e a colher, tá? Tentem guardar os sons aí. Pente é comb e colher é spoon. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que depende da forma que ele mexe, depende da forma que ele chama atenção, o cara vê uma coisa ou outra, mas ele nunca consegue ver as duas, tá? Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que muitas vezes ele vê aquilo que o cara mexe, balança. Da mesma forma que quando ele balançou, foi o único momento que o cara conseguiu chegar lá e botar a mão correto no objeto que ele estava balançando, tá? Então, assim, tentem não ficar muito presos na legenda para também conseguirem acompanhar a estimulação que o médico está fazendo. Grab it with that hand. I can't tell. Can you see it? I can see it, but I can't tell. I can't even reach it. You seem to do better with your left hand. And take a crack at it up here, if I hold it up closer. All right, how about now that you touched it with that hand, can you reach with the other hand and grab it? With your right hand? My right hand? Uh-huh. No, I can't. If I wiggle it, does moving it help you at all? No. Well, Yeah, it does a little bit. So motion sort of pulls you toward it, like. What do you see here? the comb, Mm-hmm. What do you see now? comb, What do you see now? spoon. Do you see the comb? No. Do you see the comb? Yeah. Do you see the spoon? No. What do you see now? I see the spoon. What do you see now? Comb. Do you see a spoon at all? No. Okay. Can you see what? Just tell me what you see. I see what looks like a blackboard with some writing on it. And there is a blackboard with some writing right behind us. So when you lost track of what was there, you picked up whatever was right in front of you, I guess. And you can see the writing. Uma das coisas que a gente costuma escrever, na verdade, uma das coisas que estão bastante descritas sobre pacientes com síndrome de Balint, é que o que eles enxergam é muito aleatório, né? E eu acho que isso é uma das coisas que o final do vídeo mostra, né? Ele só responde
as perguntas, ele não responde, ele não voluntariamente detecta que tem um objeto sendo visto, né? E quando a pergunta não foi específica, você vê o pente ou você vê a colher, ele simplesmente viu o que ele quis. E é o momento que ele fala, eu estou vendo um quadro com coisa escrita. É um quadro que está atrás, é um quadro que não tem nada a ver com a cena que está ali diante dele, que é o médico fazendo aqueles testes, tá? Então isso também é um detalhe interessante. Para quem quiser repetir esse vídeo mais vezes, tá aí, é o link para esse vídeo específico. Eu fiquei super chateado que eu vi que eu escrevi uma palavra errada na legenda e eu joguei fora o que eu tinha feito, então eu não consigo corrigir simplesmente, eu teria que refazer tudo de novo, vai ficar assim mesmo. Tudo bem. Deixa eu mostrar para vocês também o dressing apraxia, que é aquela história do cara não conseguir se vestir direito, tá? Então, olhem aqui esse vídeo, ó. Isso aqui é extremamente curioso também. Tá aí para vocês, né? Vejam aqui, ó. Come on. Clonazepam, when you have taken in the 2012 to 2014, when you are on clonazepam, at the time you developed these drugs? Yeah. Okay, but frequency reduced? No. Not reduced. So why you have stopped in 2014? Not, Huh? not that much. Okay. Okay. Claramente tem um prejuízo aí, certo? E esse prejuízo, quero que vocês me descrevam aí se isso, quais são as funções que eventualmente podem estar envolvidas com esse prejuízo que vocês estão vendo, certo? Perguntas de novo ou não? Deixa eu voltar aqui nossa descrição do caso. Primeiro vídeo, qual o motivo dele enxergar o quadro negro atrás sendo que está parado? Então, Sara, a gente chama isso, tem um termo frequentemente usado, deixa eu usar minha cola aqui, porque esses termos todos são difíceis, e nem sempre se concorda também sobre todos esses termos, tá? Isso, por vezes, é chamado de apraxia oculomotora, tá? Estou digitando no lugar errado. Apraxia oculomotora. Esse é o termo que normalmente se usa para descrever essa história dele olhar aleatoriamente, enxergar aleatoriamente um objeto que ele acha no ambiente e descrevê-lo. Se vocês prestarem bastante atenção, ele nunca descreveu dois objetos. Esse é um dado extremamente importante também. Ele nunca descreve dois objetos, ele sempre descreve um objeto por vez, tá? E o termo específico apraxia, ele é um termo bastante usado para dizer sobre não existência de movimentos voluntários. Toda vez que o sujeito não faz movimentos voluntários, ele fica muito paradão, sem necessariamente, parece se mexer pela vontade dele, a gente chama isso de apraxia. É uma dificuldade para fazer movimentos, especialmente movimentos voluntários, tá? Nesse caso, a gente diz apraxia oculomotora, porque parece que ele não voluntariamente vai para objetos do ambiente. O movimento desperta a atenção dele, mas ele não faz movimentos voluntários. Cuidado que eu estou falando de movimentos diferentes. O movimento dele, oculomotor, praticamente não existe. Mas um movimento no ambiente desperta o interesse dele. Tá? Dois movimentos diferentes. Um é o dele, no caso é o movimento do objeto.
No caso do quadro, Sara, o quadro não se movimenta, mas perceba que ele demora para responder. Quando o médico está lá estimulando, ele não responde. Aí o médico, acho que já tinha cansado de falar, se você vê o pente, se vê a colher, ele fala, me fala o que você vê. Aí ele demora um tempo, ele demora uns segundos, aí ele fala, eu vejo o quadro negro. Porque, na verdade, para ser assim, super detalhista, a visão dele foi para um ponto de repouso, tá? A nossa visão, quando ela está em repouso, ela foca distante. O foco da nossa visão, quando ela está descansado, ou quando ela vai para um ponto mais de repouso, né, o músculo lá da pupila, o foco é para a distância. Então, por isso que, por exemplo, ficar no computador lendo coisas tende a cansar a vista, porque você está forçando para enxergar alguma coisa perto. E quando você foca em coisas longes, tipo, você vai num gramado, fica lá olhando o horizonte, aquilo é mais relaxante, inclusive do ponto de vista visual. E ele acaba fazendo isso, na verdade, né? Ele estava olhando ali um médico que estava na frente dele, a poucos centímetros, mas naquele momento ele descansa a visão dele para um ponto mais distante. E aí ele acaba falando do quadro, tá? Certo, pessoas? Eu imagino que alguns de vocês já estejam no aprender, né? Então, assim, vamos lá para aprender. Gastamos mais tempo do que eu esperaria aqui, na verdade. E aí eu gostaria que vocês respondessem a essa pergunta que eu coloquei no aprender, relacionado à síndrome de Balint, tá? Vou ficar por aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas só perguntar. Mas, enfim, acho que em 20 minutos, 25 minutos no máximo, dá para vocês responderem. Então, espero que até umas 10 a gente consiga discutir mais algumas coisas, pode ser? Porque eu tenho mais algumas coisas para mostrar. Combinado, povo? Então tá bom. Então, bora lá para aprender, façam alguma anotação, e se vocês precisarem, só me chamar.
E aí, povo? Deu certo? Conseguimos? Ou ainda não? Vocês estão aí, povo? Sim. Muito bom. Então, nós podemos ou não podemos? Vamos, Ana. Vocês chegaram numa resposta ou não chegaram numa resposta? Rascunhei umas coisas é ótimo. Para rascunhar bastante. Então, vamos lá. Alguém quer comentar? Porque isso é um problema de atenção. Tem algo assim muito determinante que permite vocês entenderem que isso é um problema de atenção? Ou não? Pelo foco? Então, na hora de construir aqui o meu material, eu lembrei das aulas de processos psicológicos básicos. E lá a gente estudava 3 níveis: concentração, vigilância e distribuição. Eu fiquei pensando sobre esses 3 níveis, sabe? Certo? E aí fiquei pensando se isso não podia interferir. Eu tentei lembrar dos conceitos, nem sei se eu lembrei direito deles. Mas, por exemplo, da concentração ou teracidade, né? Que quanto menor o estímulo, mais atenção. E aí fiquei pensando nesses estímulos. Eu fiquei lembrando da hora que ele chacoalhava a caneta, aumenta o estímulo. Quando não chacoalhava a caneta, diminuía o estímulo. A vigilância também, que também é pautada em estímulos, né? Certo. Talvez seja mais fácil se a gente tentar excluir problemas. Então, assim, ela é cega? Essa mulher ou o cara do nosso vídeo, eles são cegos? Eles têm deficiências visuais? Não. Não têm deficiências visuais, certo? E eles enxergam, e embora não tenha sido testado, né, nem no vídeo, nem muito esclarecido aqui, mesmo que a gente testasse, a gente verificaria que não existem falhas extensas visuais. Nessa mulher tem, tá? Essa mulher tem falhas visuais, porque está aqui que ela tinha um déficit no quadrante visual inferior. Mas ela tem prejuízos occipitais, isso é importante. Então, isso talvez explique o prejuízo dela. Aquele senhor do vídeo, ele não parece ter os prejuízos visuais, ele não parece ter perdas de campo visual, embora não tenha sido extensivamente testado, tá? Então, não parece necessariamente estar relacionado a um déficit sensorial, tá? Existe um déficit de percepção, de interpretação? Do espaço. Do espaço. Perfeito. Além de déficit de interpretação do espaço, tem algum outro déficit? A dúvida era sobre o foco. Tá. Por que a dúvida era sobre foco? Por conta daquilo que o senhor estava explicando, do descanso da visão.
Será que também é um problema de foco? Né? Ele tinha ali Tá. Ele tinha ali uma pessoa na frente dele, 2 objetos balançando, e ele viu uma lousa lá atrás. Não, não era. Por que que não era um problema de foco visual? É porque ele viu a lousa, que estava mais longe, E ele também viu o quê? que tinha coisa escrita. Não, não. Ele também não viu os objetos perto dele? Via, ele conseguia aproximar e afastar. Isso. Ele conseguia aproximar e ele conseguia afastar. Então, não tinha um problema com foco. Era talvez difícil ele focar. Existia uma dificuldade dele fazer isso voluntariamente, mas ele conseguia focar. Então, não é que em nenhum momento ele deixava de focar. Tá? Uma das coisas que a gente vê também é que a atenção, isso eu encontrei aqui no meu caderno, a forma voluntária de distribuição da atenção. Talvez seja isso. E isso definitivamente está relacionado. Definitivamente, tá? Ó, isso é extremamente importante que vocês se atentem, pessoas. Quando vocês estão tentando avaliar déficits dos pacientes de vocês, claro que vocês vão estar usando testes padronizados, claro que o teste já vai falar para vocês se é isso ou se é aquilo, mas vocês não podem se prender só ao teste, vocês têm que ser mais inteligente que isso, né? O teste, ele é um instrumento, o teste é uma ferramenta, o teste não é o cérebro de vocês. Vocês têm que conseguir usar aquela ferramenta para deduzir informações. E uma das coisas que o neuropsicólogo mais faz bem é misturar ferramentas diferentes para extrair conclusões a partir daquilo ali. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês nesse momento? Ele focava, ainda que com dificuldade, ainda que ele não fizesse isso voluntariamente, mas se ele tivesse lá, sem ninguém perguntar nada para ele, o foco dele ia para longe, que é o esperado. Se o cara balançasse a colher lá na frente dele, o foco ia para a colher. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui, né? Faço com a minha câmera aqui, ó. Se eu boto a mão na frente da minha câmera, o foco deve ir para ela. Se eu tiro, o foco vem para mim. Até minha câmera faz isso. E ele conseguia fazer isso. Então, ele tinha competência para focar o ponto de visão dele. Então, não existia um problema de foco. O problema é provavelmente superior, né? Tá no controle de para onde vai esse foco, tá? Ele tinha déficits espaciais, isso tá relativamente claro. E ele tem um déficit de cópia, que é o que está no constructional apraxia aqui. Ele tem uma dificuldade na manipulação de objetos, ele tem dificuldade de manipular e, eventualmente, de entender aquele objeto e de fazer cópias desses objetos. Então, ele tem um déficit perceptual. Isso existe, isso pode ser considerado um déficit perceptual. Agnosia, né, ainda que se diga aqui agnosia dos dedos, né, ele não perceber mesmo os dedos, onde estão os dedos dele direito, a agnosia é definitivamente um déficit perceptual. Então, tem alguma coisa perceptual, mas não parece ser puramente perceptual. Não é uma falha simplesmente dele não processar do ponto de vista perceptual mais óbvio, assim. Isso parece estar relacionado a outros processos também. O que mais? Tinha problemas de... Aí é difícil, né, da gente responder, porque eu acho que a gente não tem elementos para isso. Mas será que ele tinha déficit de memória? Talvez, né? Esperava essa resposta. A gente não tem como avaliar, porque não tem elementos suficientes para a gente avaliar. O que a gente tem aqui da mulher é que ela falhava em descrever um lugar de memória, tá? Então, a questão aí, né, que a gente precisaria conseguir avaliar é se a gente fosse pontualmente perguntando, né, alguém que também conhece a casa dela, olha, tem tal coisa em tal lugar na sua casa? Aí a gente avaliaria se ela conseguiria lembrar ou não. Isso provavelmente aconteceria, porque os déficits não são de memória, na verdade. Então, ela conseguiria relatar que tem isso ou aquilo na casa dela se ela fosse pontualmente direcionada para aquele objeto. O que ela não consegue, de novo, é voluntariamente se direcionar a esses aspectos da casa dela mesmo que seja, a partir da memória, tá? Então, o que a gente precisa conseguir inferir a partir do caso, né, a partir de, claro, um pouco mais elementos do que vocês têm com esse caso, com o vídeo e etc.,
é que o problema, ele não parece se restringir a aspectos sensio-perceptuais, alguma coisinha de percepção, especialmente espacial, mas sensorial definitivamente não, e também não vai muito para o lado da memória. Então, se eu não tenho um déficit perceptual tão claro, pelo menos não sensorial, se eu não tenho um déficit de memória, as memórias estão lá, elas só são de difícil acesso, o problema é daquele sujeito vasculhar aquele espaço. E isso, claramente, eles têm deficiência, né? O sujeito não consegue pegar lá com a mão direita dele o objeto que é apresentado. Ele não tem muita vontade intrínseca de procurar objetos. Às vezes está lá na frente dele, pergunta o que é e ele não fala, né? Precisa perguntar claramente, tem uma colher? Aí ele, tem, né? Tem uma colher? Não. Mas porque ele estava focado no pente. Aí balança a colher. Tem uma colher? Ah, tem. Então, o problema parece ser deles de orientação mesmo, de se orientar no espaço, de procurar ativamente algumas coisas, mesmo que seja espaço interno, mesmo que seja espaço de memória, tá? Sara tem uma pergunta importante. A psicoterapia teria sucesso nesses casos? Há algum caso de avanço ou seria juntamente também com a físio? Sara, depende, depende do tamanho da extensão, é aquilo que a gente começou a discutir semana passada, depende do tamanho da extensão da lesão. Se você tem uma lesão muito extensa, provavelmente você não consegue devolver aquela função. Se você tiver uma lesão um pouco mais restrita, talvez você consiga, por estimulação, né, por um processo de intervenção muito específico, muito focado naquele prejuízo, devolver parcialmente aquela função. Mas não tem garantias claras, né? Em geral, a gente diz que esses pacientes com síndrome de... Em geral, a gente vê que esses pacientes com síndrome de Balint, eles não se recuperam. E esses prejuízos parecem ficar por muito tempo, assim. Uma coisa, um elemento, assim, super importante desse caso específico é o fato de que o paciente parece ver um objeto por vez, tá? Eu chamei brevemente a atenção disso de vocês antes do intervalo, de vocês fazerem a tarefa, que o cara só consegue ver um objeto por vez. Então tá lá os dois na frente dele e ele só relata o que o cara mexe ou o que ele especificamente pergunta. Um dado extremamente curioso, que eu fiquei muito chateado dele não mostrar isso nesse vídeo, é que se ele pegasse os dois objetos e colocasse eles juntos, se tocando mesmo, né? O pente e a colher se tocando, aí o cara fala, não, tem um pente e uma colher. Então, esse é um dado extremamente curioso. Os objetos, eles têm que fisicamente se tocar, portanto, estarem de alguma forma conectados para que o sujeito perceba aqueles dois objetos no ambiente. Ele ainda vai identificar como dois objetos, o que mais uma vez reforça o dado de que não é um aspecto perceptual. Ele consegue interpretar corretamente que é um pente, que é uma colher, tá? Mas só se os dois estiverem juntos para ele ser percebido, para os dois serem percebidos. Ou seja, o cara só consegue olhar uma coisa por vez, e aí, nesse caso, elas têm que estar tocadas, unidas ou ligadas de alguma forma para que seja percebido os dois, ok? Tudo bem, pessoas? Bom, vocês tiveram um vídeo aí para ver, né? Então, vamos adiante, tá? O próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês é justamente um vídeo da heminegligência contralateral, que está aqui, né, como uma coisa que não foi descrita lá atrás pelo Badal. A heminegligência contralateral, ela também está relacionada à atenção, também está relacionado a uma dificuldade em se orientar para um dos lados do espaço. Mas eu quero que vocês olhem isso no vídeo, e aí vamos ver o que vocês enxergaram, tá? Presta atenção com carinho. Okay, we'll say both if both. Tell me which finger moves. First one. Esse vídeo não está traduzido, esse vídeo, na verdade, é bem óbvio o que está acontecendo. O médico está mexendo os dedos e está pedindo que ele aponte qual é o dedo que mexeu, tá? É só essa a tarefa. Okay, we'll say both if both. Tell me which finger moves. First one. That one. Okay. Yeah. Look at me. That one. Okay. Look at me. That one. That one. That one. That one. That one. Great. That's Pegaram o que está acontecendo?
Paulo, as duas coisas podem acontecer, tá? Em inglês é mais comum aparecer negligência contralateral, em português é mais comum aparecer heminegligência, porque é para um lado do espaço só. Mas os dois termos, eles transitam e eles podem aparecer, tá bom? O único detalhe é que heminegligência é com H, tá? O que vocês viram aí? Tem algo que diz para vocês que isso é um problema de atenção e não um problema perceptual? Aqui essa pergunta é mais fácil aqui de responder. Esse é um aspecto, tá? Isso, mas não tem visão periférica para o lado... Okay, we'll say both is better. Lado esquerdo, né, Sara? Porque percebe que o médico começa aqui, mas ele só mexe uma mão, ele não mexe as duas mãos, tá? Então, essa perda de visão periférica, teórica perda de visão periférica, tá? Ela é só para um lado. Tell me which finger moves. First one. That one. Okay. Yeah. Look at me. Deixa de novo eu fazer uma ressalva, tá? Desculpa. Existe uma orientação do paciente olhar somente para o experimentador, tá? Olha lá para a fuça do experimentador. Tanto que, depois de uma das estimulações agora, que ele mexeu o dedo, o médico fala, olha para mim. Então, assim, o teste precisa ser feito com o paciente olhando para ele, não pode ser para os dedos, porque aí você muda todo o aspecto de visão periférica à visão central, tá? Então, assim, o paciente está sendo testado olhando para frente unicamente, e os dedos, de fato, estão na visão periférica, ou, nesse caso agora, se aproximando. That one. Okay. Look at me. That one. That one. That one. That one. That one. Okay. That's good. Por quê? É um problema de atenção. Professor, Oi, Duda. seria porque mesmo quando os dois dedos estão aparentemente no campo de visão dele, ele não consegue manter o foco nos dois dedos, ele vai manter o foco só em um? Precisamente, Duda. Quando você faz um estímulo bilateral, ele não percebe o estímulo à esquerda. Não é só que ele não perceba um dos dedos, é sempre o dedo à esquerda. E por isso o prejuízo ele é contralateral para a esquerda. Aliás, desculpa, o prejuízo é contralateral porque envolve lesão à direita, tá? Olha aqui a cicatriz na cabeça do tio. Esse cara teve algum tipo de lesão, ou ele fez uma remoção de tumor, ou ele teve um traumatismo, tem uma cirurgia aqui, tem uma cicatriz aqui. Então, uma lesão hemisférica direita provoca um prejuízo à esquerda. Estou mostrando a minha esquerda, tá? Então, por isso é contralateral, porque ele vem após uma lesão à direita. 90 e tantas % das vezes, quando é hemisfério direito. Hemisfério esquerdo normalmente não produz isso, mas hemisfério direito, sim. Então, primeira coisa, deixa eu me ver aqui. Primeira coisa, o teste começa bem lateral, né, mais do que eu consigo mostrar para vocês, parece que meus dedos saem da câmera aqui, e aí, né, ele começa a fazer estimulações, quando ele estimula com a mão esquerda, eu não sei como minha câmera está para vocês, para mim aqui ela não está invertida, tá? Então, tá tudo errado. Mas esse é o meu lado direito, que teoricamente deveria estar do lado esquerdo de vocês, não sei se esse é o caso. Então ele começa a estimular aqui, aí o cara não vê, aqui ele vê, aí ele vem trazendo para a linha média. A impressão que eu tenho com esse vídeo que não está centralizado nos dois, é que o médico tem que vir mesmo na linha média. Ele vem, parece que até o meio dele praticamente, e só aqui que o cara começa a perceber os dedos. Mas quando ele estimula com os dois, ele só responde para o lado direito. Claro que a gente teria que testar isso muito mais vezes do que está sendo demonstrado aqui, mas esse é um achado de pesquisa clássico, tá? Inclusive, quando a gente testa de forma muito controlada, uma coisa que se percebe é que quando você estimula dos dois lados, o tempo de resposta é um pouco mais lento do que se você estimular só para o lado direito do sujeito. E esse é um dado extremamente interessante, né?
que nos mostra que o problema não é perceptual. Não é que ele não está vendo aquele lado. Muito pelo contrário. Se eu estimulo só do lado direito do paciente, ele responde, digamos, com 0,3 segundo. Quando eu faço um estímulo bilateral, ele ainda responde só para o lado direito, mas ele responde com 0,4. Então, esse estímulo aqui do lado esquerdo dele atrapalhou. Ele não consegue detectar, ele não consegue responder, ele não consegue focar a atenção ali. Mas atrapalhou. E impactou a resposta do lado que ele efetivamente responde. Tá bom? Então, são casos muito curiosos. Esse aqui também, frequentemente, vai ser após lesão. Pode ser um AVC, pode ser a remoção de um tumor, pode ser um traumatismo, e também está relacionado ao lobo parietal. Nesse caso, um pouco mais baixo lá, bem na junção temporo-parietal mesmo, mas também lobo parietal. Aqui a lesão, ela é unilateral, tá? Ela é só num dos hemisférios. Isso é importante também. Certo, pessoas? Professor, eu não sei se eu fiz uma analogia correta, mas eu relaciono isso, tipo, da atenção a, por exemplo, quando a gente tá naqueles, tipo, sabe, joguinhos de detetive, tem vários objetos na tela, mas alguns deles vão chamar mais atenção, a gente precisa ficar procurando, e obviamente alguns estímulos são muito, mas muito mais difíceis do que a gente encontrar do que outros. Só que nesse caso, né, tipo, pra gente, que são estímulos, né, comuns e tal, pra pessoa, esses estímulos, cada tipo de lesão vai ter algo específico que vai ser uma dificuldade? Não, esse cara não percebe as coisas que estão do lado esquerdo do espaço, Aline. Se você botar o cara para jogar um jogo desse, tudo que estiver do lado esquerdo da tela, ele vai ignorar. E aí ele simplesmente não vai detectar essas coisas. Deixa eu achar rapidinho um teste aqui para vocês, que é um teste, baratésimo de você fazer com um paciente desse. Esse aqui, ó, teste de bissecção de linhas. É um teste super, super, super barato. Isso é um vídeo? Não quero um vídeo. É um teste super barato, porque ele é um teste de uma folha. Você pega uma folha e você pede para o cara, você põe um monte de linhas horizontais nessa folha, e você pede para o paciente cortar essas linhas ao meio. O paciente com a negligência, ele simplesmente não vai cortar as linhas ao meio, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que ele vai simplesmente ignorar linhas que estejam à esquerda, tá? Puxa, que difícil de achar uma figura boa disso. Vou pegar essa aqui que está bem bagunçada mesmo, mas acho que dá para vocês terem uma ideia. Em PDF em norueguês. Que espetáculo. Vocês leem norueguês, pessoas? Vou colocar na prova em norueguês, o que vocês acham? A disciplina do semestre passado, eu tenho a impressão de que ela foi em norueguês. Algumas Primeiro bimestre, sobretudo. Na verdade, está em inglês. Olha só. Então, assim, isso aqui, essa coisa ridícula, é o teste de bissecção, tá? Pode ser simplesmente linhas horizontais que o sujeito vai cortar, tá? Então, o esperado seria que o sujeito fizesse isso, e o que ele acaba fazendo é isso. Ele acaba cortando essas linhas um pouco mais para o lado direito. Nesse caso, sugere-se, inclusive, né, que ele simplesmente não percebe que a linha mais de baixo está deslocada para o lado esquerdo dele. Então, ele acaba cortando aqui no mesmo plano, como se essa linha aqui embaixo tivesse só esse tamanho, né? Como se ela fosse só isso aqui, né? Como se aqui fosse o meio dessa linha. Na verdade, ela está para cá. E aqui o que eu estava falando para vocês, aqui infelizmente a gente tem linhas também em outras orientações, tá? Mas o que pode acontecer é algo muito semelhante a isso. Você dá uma folha para o cara e fala, corte todas as linhas mais ao centro possível, e ele vem aqui e corta só as que estão para o lado direito. Ele não corta as que estão para o lado esquerdo. Então ele realmente ignora o objeto. Um paciente desse, ele eventualmente não come a comida que está do lado esquerdo do prato. Tá? Ele não detecta, ele não consegue orientar a atenção dele para o lado esquerdo.
E aí, se você fala para ele, olha, mas né, tem comida aí ainda, você não comeu tal, ele talvez ache mais alguma coisa, né? Óbvio que ele não vai achar tudo. Se você virar o prato na frente dele, ele vai reclamar, falar, não, você colocou isso aí agora, essa comida não estava aqui. Tipo, nem isso ele consegue acompanhar, que você foi lá só e virou um prato e para ele, literalmente, aquela comida apareceu. Então, é uma completa negligência, tá? Por isso a palavra, ele negligencia um determinado lado do espaço, tá? É um negligenciamento do espaço, Sara, não é do hemisfério cerebral. O hemisfério cerebral está lá, normalmente com alguma lesão, mas é uma negligência para o espaço, entendeu? Certo, pessoas? Eu acho que eu vou ter que parar, né? 10h30. Eu tinha mais uma meia dúzia de slides aqui só para tentar conceituar algumas coisas, mas eu acho que vou apanhar se eu for adiante, né? Vocês vão começar a entender em norueguês, né, Paulo? Com certeza. Não, semana que vem a gente faz isso. Semana que vem a gente tira dúvidas. Eu tenho pelo menos 3 slides que eu quero mostrar, mas eu prefiro que seja semana que vem, porque eu quero vocês descansados. Agora não é hora mesmo, porque eu quero falar um pouquinho das regiões envolvidas com o fenômeno da atenção. E aí é melhor que seja às 9. Venham estudados, tá? Venham estudados. Eu vou abrir alguns materiais para vocês lá no Aprender. Eu vou colocar um texto falando sobre atenção no Aprender para vocês lerem, que é a nossa primeira função investigada para valer, além dos textos que já estão. E aí, leiam também esse texto sobre atenção, para a gente poder discutir ele um pouquinho na semana que vem, pelo menos uns 15 minutinhos a gente falar sobre o fenômeno da atenção, e aí a gente tira dúvidas do quaisquer outras coisas que vocês tenham ficado com dúvidas. Pode ser, pessoal? Combinado? Então, cuidem-se, aproveitem o final de semana para estudar também um pouquinho e descansar o quanto necessário, e bagaçem semana que vem, tá? Estudem essa disciplina semana que vem, ou todas que vocês puderem já semana que vem, que aí na outra semana de prova mesmo, vocês não vão ter que estudar muita coisa, só rever, aí fica mais tranquilo.